Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o terceiro, o último dos vídeos em que a gente fez como se fosse uma trilogia nos sábados, né? Primeiro a gente mostrou qual era um grande risco, principalmente para os investidores aqui em Bolsa de Valores, porque o Brasil está aumentando o déficit primário nos últimos 2 ou 3 meses, principalmente a partir de maio, e esse para mim era um risco muito grande. Depois, no segundo vídeo, a gente mostrou como é que o governo conseguiria arrecadar mais para conseguir zerar esse déficit ou pelo menos reduzir esse déficit. E esse terceiro vídeo a gente vai falar sobre o orçamento, né? O orçamento, projeto de lei orçamentária anual, que tem limite para ser entregue no dia 31 de agosto, ele foi entregue na semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Promessa do governo: zerar o déficit primário em 2024, como manda o arcabouço. Nesse vídeo de hoje vocês vão ver como eles vão conseguir, ou pelo menos como eles prometem que vão conseguir. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, como vocês já sabem, comentem ali embaixo, que é muito importante. Bom, pessoal, na introdução do vídeo eu já falei um pouquinho mais sobre como é que se deu essa trilogia que a gente fez desses últimos 3 sábados, e é importante a gente dizer sempre que a gente aqui, às vezes, a gente até fala de política e de governo e etc, mas é sempre com viés do investidor, né? É sempre como conseguir se beneficiar disso na Bolsa de Valores, tá? Então, na semana passada, por exemplo, eu mostrei como é que o governo iria tentar fazer mais arrecadações, tentar trazer mais dinheiro para as contas públicas para conseguir fechar. Afinal, ele tem um novo teto de gastos, entre aspas, que é o tal do arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal já foi aprovado na Câmara, falta ainda passar e tramitar no Senado, se eu não me engano, mas ele especifica que para 2024 o déficit do governo tem que ser zero, né? E para ser zero, ou você reduz despesa ou você aumenta a receita. Aumentar a receita, a gente mostrou na semana passada que ou você faz isso via aumento de PIB, de crescimento da economia, o que não deve acontecer de forma tão grande assim como precisaria para zerar o déficit, então precisaria arrecadar de novas fontes. E é mais ou menos isso que a gente viu no segundo vídeo. Quais seriam essas novas fontes que o governo poderia arrecadar? Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar como se fechou esse orçamento, né, como um todo. Então, vamos já aproveitar para colocar aqui. Esse aqui é o orçamento cidadão ainda digital, tá? Ainda não saiu, o que eu gosto mais, que é aquele PDF grande, mas aqui a gente já consegue ter uma visão bem abrangente do que significa o orçamento. O Brasil, ele tem 1 trilhão aqui de reais no principal ponto de gasto dele, que é a Previdência Social. Aqui não é só Previdência, a RGPS, né, o Regime Geral de Previdência Social. Aqui também inclui a regime próprio de Previdência do Servidor e o regime de Previdência Complementar. Tá? Então, 1 trilhão de reais seriam gastos aqui na Previdência Social. O segundo ponto virou assistência social, 278 bilhões, onde entra o Auxílio Brasil, por exemplo, né, o antigo Bolsa Família. Enfim, aqui a gente tem um auxílio bastante grande, 278 bilhões de reais aqui. Depois a gente passa para a saúde com 200 bilhões, educação com 161 bilhões, e a gente fechando aqui os 5 ministérios que têm, né, orçamento maior do que 100 bilhões, a gente vai para o orçamento do trabalho, que tem principalmente aqui seguro-desemprego, abono salarial, dentre outras coisas. Então, esses são os 5 principais. E a gente pode ver aqui, nesse orçamento cidadão digital, como é que está sendo o avanço disso. Então eu posso pegar, por exemplo, qual era o orçamento para 2023. Né? Então 2023, vamos começar aqui, assistência social hoje é 278 bilhões esperado para o ano que vem. Quer dizer, no ano de 2023 era esperado 193 bilhões. Né? Para 2022... era esperado 109 bilhões. Então, assistência social, por exemplo, né, subiu 170 bilhões.
isso faz boa parte dessa conta. E aqui eu só estou pegando 22, 23, 24 para não pegar aquela época lá do Covid, né? Porque se eu pegar aqui 2020, vocês vão ver que aí é um valor muito grande. Era 92 bilhões, mas acabou sendo um valor muito maior, porque teve a questão lá que acabou beneficiando muita gente, porque o pessoal parou de trabalhar, né? Então, 2024 a gente viu que aumentou muito aqui a assistência social. Segundo ponto aqui, saúde, ó, 200 bilhões em 2024. O que acontece aqui? Ó, 2023, 131, aumentou 70 bilhões, tá? E aqui, se a gente for para 2022, a gente vai ver 127. De 22 para 23 não subiu tanto, de 23 para 24 subiu muito. Aqui cabe uma ressalva. O orçamento de 2023, tá? E eu até baixei esse orçamento cidadão de 2023 aqui, ele ainda era assinado pelo último Ministério da Economia, né? Então, o de 2023 aqui, ó, o projeto de lei de 2023 ainda era assinado pelo Paulo Guedes, tá? Então, esse foi o primeiro projeto que realmente o governo do PT assinou. Então a gente vê aqui que teve um aumento grande, né, em assistência social e um aumento grande em saúde, tá? Vamos dar uma olhada ali no da Previdência também, né, porque Previdência é 1 trilhão e em 2023 a gente também tinha 1 trilhão aqui. Então a Previdência Social não aumentou muito. Então isso aqui já dá para a gente um intuitivo, né, do que o governo ele priorizou. Ele priorizou muito, né, a assistência social e saúde. Ninguém aqui é contra esse tipo de investimento, tá? A gente só está mostrando que aumentou gasto com assistência social e com saúde, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E esse foi o tema do vídeo número 2. Então, a gente aqui mostra algumas coisas. Aqui eu vou trazer para vocês agora o projeto de lei, tá? O projeto de lei orçamentária, ele está aqui com 189 páginas. Eu gosto muito desse aqui porque ele mostra os comparativos. O que aconteceu na LDO 2023, né, que é a lei orçamentária de 2023, e o projeto de lei orçamentária de 2024. Eu marquei aqui só 2 trechos, porque eu não vou passar 189 páginas. Mas aqui a gente vê, ó, que entrou a regra do arcabouço fiscal e para efeitos legais, a gente mostra que o governo ele pode ficar entre 28 bilhões de superávit e 28 bilhões de déficit primário. Essa é aquela tolerância de 0,25 que eu mostrei no último vídeo. Agora, aqui fala que a obtenção de resultado que exceda o limite superior de que trata o inciso 1, né, que é esse daqui, ele não implica em descumprimento da meta. Então, se o Brasil tiver um superávit maior do que 28 bilhões, o que hoje o mercado realmente não espera, tá? Não seria um descumprimento, seria ótimo, inclusive, se isso acontecesse, né? E aqui, ó, eles ainda falam que a meta pode ser adequada ainda, né, por causa da emenda à Constituição, que é essa daqui, número 126. Enfim, esse é um ponto que é importante. Entrou já a questão do arcabouço fiscal, então, para efeitos legais, meta entre menos 28 bilhões de déficit mais 28 bilhões de superávit, né? E a outra coisa que eu acho que é importante também, sempre lembrar, é o seguinte aqui, né? As empresas do grupo Petrobras e Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional não serão consideradas na meta do déficit primário de que trata o caput relativo ao Programa de Dispêndios Globais. Essa lei também mudou por causa da privatização da Eletrobras. Esses são os principais pontos que eu queria saber sobre as diretrizes orçamentárias aqui. E aí, a gente pode aproveitar aqui para passar para o que eu considero que é o mais importante aqui, que é o mais legal, que é a gente ver as metas anuais, né? Que a gente vê aqui quais são as receitas do governo, o que ele espera em cada coisa. Só que para a gente chegar na receita, a gente precisa ver isso daqui, que são os parâmetros, né? Então, o que o governo fez aqui? Ele estimou um PIB real de 2,3% em 2024, 2,8% em 2025, 2,4% em 2026. A gente mostrou na semana passada, no Boletim Focus, que o mercado espera algo menor do que isso.
Por que o governo ele estima ali 1%, 0,9% a mais? Porque se você tiver um PIB maior, pressupõe uma arrecadação maior. Logo, você coloca uma receita maior e aí você consegue o superávit ou um déficit menor mais fácil. A Dilma fazia muito isso. Tá? Mas só que a Dilma era louco, assim, o mercado esperava 1,5%, ela botava que ia crescer 4, 4,5%. Aqui ainda tá 0,5% acima, 1% acima, ainda tá ok. Né? Ano passado, por exemplo, o governo esperava que esse ano ia subir 2 e pouco por cento. O mercado acreditava que ia subir 0,9, 0,8 e o Brasil realmente está crescendo. Então pode ser que o governo, como tem uma visão mais de dentro, ele saiba melhor do que quem está de fora no mercado, como foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado. Né? Agora, nesse momento aqui parece estranho, né, esse PIB aqui tão mais alto. Aqui tem o PIB nominal e aqui tem o IPCA esperado. Também um IPCA abaixo daquilo que o mercado espera. Pelo menos faz sentido, né? Se o IPCA estiver menor, a tendência é que o crescimento da economia seja maior. Então, pelo menos aqui faz sentido. E por fim, a taxa de câmbio também, né, diferente do mercado, uma taxa de câmbio maior, que ajudaria exportadoras, por exemplo. Então, interessante isso aqui também. Preço médio do barril do petróleo, ok, acho que está em linha com o que o mercado espera. E aqui o valor do salário mínimo, né? Aqui no orçamento está 1.389. A gente já vê na mídia o governo falando que ele quer pagar 1.412 ou 1.430, uma coisa dessa aí. Eu já ouvi aí na mídia falando que esse número não vai ser esse 1.389, vai ser um número maior. Então, também vai acabar trazendo um problema aí para isso aqui. Então esses são os primeiros pontos que eu vejo em relação ao parâmetro. Acredito que botaram PIB muito para cima e botaram salário muito para baixo. Esses dois são os principais. Botaram uma taxa de câmbio levemente para cima, mas até está em linha com o que eu imagino. Eu estou mais pessimista do que o mercado nisso. Tá? O mercado espera um déficit de 0,8% para o ano que vem. Então, se o governo conseguir entregar mesmo algo pior do que ele coloca aqui, já é bom. Tá? Já é muito bom. Então, vamos passar agora para as tabelas que mostram, né, os resultados aqui. Eu vou logo lá para o final. Eu gosto muito dessa última tabela aqui, porque mostra já 2021, 22 e 23, e a gente vê tudo. Então, olha só, o governo aqui, ele vai zerar o déficit pro ano que vem aqui, olha só. Governo central, zero aqui, né? Para 2023, ó, a meta é menos 107 bilhões, todo mundo aí já está falando menos 143. Então, você vê que o governo às vezes erra muito. Tá? E esse ano vai ser difícil e a gente vai ter que carregar esse menos 140 para o ano que vem. Você vê que a receita primária total aqui, ó, vai sair de 2 bilhões e 300 milhões para 2,600, sendo que o da administrado pela Receita Federal sai de 1 bilhão e 400 para 1 bilhão e 787 milhões. Esse número aqui é muito expressivo. E por que ele é muito expressivo? Ó, 1,787... Eu vou até calcular isso aqui, ó, 21% de alta de receitas administradas pela Receita Federal Brasileira. Quer dizer, vai crescer 21%, sendo que o PIB vai crescer ali 2,8% e a inflação 3,5%, se eu não me engano era isso. Né? Então, em tese, teria que crescer a arrecadação para ficar em linha com o PIB corrente 6,3%. Só que vai crescer 21%. Esses 15% a mais é a arrecadação extra, que a gente falou como o governo vai conseguir no vídeo número 2. Tá? Tem até explicado aqui nesse PDF, mas a gente mostrou isso lá atrás. Tá? A questão do CARF, questão de novas tributações e etc. Tá? Então, esse número aqui é muito grande. E você vê que esse número ele vai aumentando em relação ao PIB nos anos seguintes também. 15,54, 15,74, 15,89. Né? O que vai diminuir aqui? Né? O que vai diminuir é essas receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil. Você vai ver que em 2022 o Brasil bate um recorde aqui, 387 bilhões. Essas receitas saem de 274 para 387, que leva a um superávit no ano passado de 54 bilhões. O que são essas receitas aqui? Aqui entra a receita de privatização, de concessão,
de dividendos da Petrobras, entra vendas às vezes de um ou outro ativo, enfim, mas é pouco isso. O principal é permissão, concessão, privatização e dividendos. Então, naquele ano, aí royalties também, participação governamental. Então, nesse período aqui, 2022, o preço do barril do petróleo bateu 120, 130, o governo ele pega e arrecada 100 bilhões a mais. Nesse ano, você já vê que vai 303 bilhões, já vai ser menor. Eu acho até que vai ser menos do que isso. Tá? Para o próximo ano já vai para 259 bilhões. Então, à medida que a Petrobras ela arrecada menos, que o governo faz menos privatização, que faz menos concessão e que ele quer ficar mais inchado, ele tem menos receita aqui e ele precisa tributar mais aqui, que são os impostos. Tá? Se o governo for eficiente aqui, e ele falar assim, eu não estou fazendo concessão, eu não estou fazendo privatização, eu não estou distribuindo dividendo na Petrobras porque eu estou com um plano que vai crescer muito. E isso é bom para o país. Só que, historicamente, o governo não é um bom alocador de capital. Por isso que o mercado fica com medo. Entendeu? Mas é claro, se o governo for um bom alocador de capital, faz muito sentido esse tipo de coisa. É porque, historicamente, ele não tem sido. Inclusive, a gente vê que essa receita aqui, que ficou ali em 3,9, ou mesmo antes, em 2021, que não tinha aquele boom todo, 3,09, ela cai para 2,28. Então, isso precisa ser compensado. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos. Outro ponto aqui também que é importante da gente mencionar é o seguinte: despesas discricionárias. Se em 2023 elas são 1,81% do PIB, elas vão seguir caindo para 1,46% do PIB. Tá? Então, esses pontos aqui, eles são importantes da gente trazer aqui à tona, porque o orçamento, né, ele prevê a zeragem do superávit. Igual esse ano ele previa um déficit de 107 bilhões e nos últimos 12 meses já está em 86 bilhões e vai chegar muito mais do que isso. A previsão já é de 140 a 150 bilhões. Então a tendência é que ele não consiga chegar nesse zero, tá? E mesmo com o aumento de receitas, né, que a gente viu aqui que é um aumento nominal de 21%. É um aumento de 2% do PIB de aumento de receitas, isso administrada pela Receita Federal. O que acontece? O próprio mercado não acredita que o governo vai chegar nesse ponto, tá? De ter esse zero. O mercado hoje espera 0,8% do PIB de déficit para o ano que vem. Isso é extraído do Boletim Focus. Quando você imagina 0,8% de déficit num PIB de 11 trilhões, a gente está falando de em torno de 90 bilhões de reais de déficit. Então vamos imaginar que o governo erra igual ele errou esse ano. O déficit, ao invés de 107, foi 150. Em vez de ser 0, vai ser 43. Cara, o mercado espera 90. Se vier 43 ou se vier 50, esse número já vai ser muito bem visto em termos de risco, em termos de juros, em termos de inflação. E aí o que acontece? A bolsa sobe. Se o governo entregar esse zero, cara, a bolsa dispara. Mas o que acontece? Qual é a parte ruim? A parte ruim é que esse resultado ele vai vir de taxação, de tributação. Quer dizer, as empresas elas vão acabar tendo que pagar mais impostos, né? Então, na hora que o dividendo passa a ser tributado, o juro sobre capital próprio sai, uma empresa financeira, por exemplo, sobre resultado financeiro agora tem PIS e COFINS, enfim, quando tem esse tipo de coisa, é ruim, tá? Agora não, né? Aquele de 2001 a 2014. Enfim, a gente vai vendo que isso é ruim para as empresas. Então, resultado das empresas vão tender a sentir um pouco, principalmente na última linha do lucro líquido, mas, por outro lado, o risco Brasil diminui tanto e o juro cai tanto que compensa isso, né? O que seria trágico? Seria o governo prever esse déficit aí de zero e entregar algo pior ainda do que o mercado espera. Aí a bolsa despenca, o câmbio vai lá para cima. Né? Quando o câmbio vai lá para cima, aumenta muito a inflação e piora muito. O Brasil ele ainda tem uma proteção natural, né? Que tem muita receita dele que vem exatamente, né, de empresas exportadoras. Então o Brasil meio que se sustenta ali um pouco também. Agora, trágico mesmo seria, dólar dispara, acontece isso,
e ainda tem uma queda forte de commodities. Aí é o pior dos cenários possíveis, tá? Aí a bolsa seria para baixo. Eu particularmente acredito que o mercado ele está muito negativo em relação ao que vai ser entregue, tá? É óbvio que eu não acredito que o governo vai entregar o zero. Eu não acredito nem mesmo que ele vai bater a meta lá de menos 28, né, que seria a tolerância mínima, mas você vê que ele vai poder aumentar a despesa dele mais do que a inflação, porque essa foi a meta do arcabouço, e como a receita vai subir muito no ano que vem, mesmo que ele não bata a meta do arcabouço, ele vai conseguir elevar ao máximo, que é 2,5% acima da inflação. E isso a gente mostrou como é que fazia o cálculo na última semana. Então, na minha visão aqui, ele entrega um resultado entre 40 e 60 bilhões negativos, o mercado espera 90, ele vai acertando isso, e isso acaba sendo positivo para a Bolsa. Então, o que eu queria aproveitar para falar é o seguinte, tá? As pessoas estão me perguntando assim, Daniel, você falou que Bolsa ia 150 mil pontos no final do ano, etc. Tem duas coisas que eu queria falar, né? Sempre, a gente trabalha com uma tolerância. Então eu cheguei a falar de uma tolerância de 6 meses para lá ou para cá, na época no vídeo, vocês podem voltar e darem uma olhada. E a outra coisa que eu gostaria de falar também é o seguinte, é que eu sigo muito confiante, né? Sempre que teve queda de juros, tirando na época da Dilma, porque era uma queda de juros completamente artificial, a gente teve uma alta da Bolsa. E mesmo na época da Dilma, naquela queda de juros ali, mesmo assim a Bolsa ainda tentou subir. Tá? É porque realmente era muito artificial. Então, queda de juro ajuda bastante a economia e a gente, com um déficit menor, reduzindo muito o risco, não só do Brasil, como global também, como a gente falou no primeiro vídeo, a gente tende a ter um resultado muito positivo da Bolsa e não descarto mesmo o tal dos 150 mil pontos. Tá? E aí, o que acontece? Quando você trata Ibovespa 150 mil pontos, a gente está falando de small cap subindo muito mais, né? Small cap saíram de 3.200 pontos e caíram para 1.900 o índice de small cap. Hoje ele está em 2.300 pontos. Então só para voltar daria 3.200. Só que normalmente quando a bolsa sobe, os small caps vai mais ainda. Então se passar para 4.000 pontos, 4.000 e pouco, na média você teria small caps subindo 70%, 80%. Boas small caps podem subir 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, em um período um pouco mais largo, né? Em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter um evento gratuito esse mês agora, tá? De ações explosivas, que são as ações small caps, nos dias 19, 21, 26 e 28. Nem todos os acessos, tá? Nem todos os vídeos vão ser abertos para todo mundo. Tá? Alguns vídeos vão ser abertos só para quem tiver inscrito e tiver dentro do grupo lá, porque vai ter uma live, por exemplo, que é dentro do Telegram, só para quem tiver naquele determinado grupo. Tá? Então é importante que vocês se inscrevam ali embaixo. Se ainda não tiver aqui embaixo na descrição, nesse vídeo de sábado, vai estar ao longo da semana aí nos vídeos e nas nossas redes sociais. Então não deixe de seguir a gente também lá no Instagram, @dicadehoje_7. Tá? Por quê? Porque é uma oportunidade muito grande. Vocês vão ver que a gente falou de small cap ali no início do ano, em janeiro. Aí o que aconteceu? De abril até junho, julho, a gente teve um boom muito grande, né? Quem entrou ali pegou uma alta muito forte. A nossa carteira de small cap subiu 42%, por exemplo, enquanto o índice subiu 12 ou 13. Lá atrás, né, a gente lançou o TCP. Quem entrou naquelas recomendações também surfou aí uma alta em 6 meses de 30 e tantos por cento, enquanto o índice subiu uns 8 ou 9. Tá? Agora, o que acontece? Começa a veicular que o pessoal está com medo, que está reticente, etc. Aí a bolsa vai ficar de lado. E a gente está voltando a falar de small caps. Na hora que tiver na alta no boom, você não vai me ver falando disso. Por quê? Porque a gente tem uma visão contrarian. A gente gosta de trabalhar com aquele ativo que está sempre defasado. Porque a gente, dentro da nossa alocação estrutural, a gente percebe aquilo que está defasado. Então a gente não vai falar daquilo que está no hype. A gente vai falar daquilo que está defasado.
tá? Então vocês vão ver que a gente vai lançando produto sempre daquilo que está defasado. E aí isso atrapalha a gente na venda, o marketing odeia isso, tá? O marketing fala para mim assim, Daniel, você tem que lançar aquilo que tá na moda, não sei o que, não sei o que lá, mas eu não consigo. Tá? Por quê? Porque eu quero fazer a pessoa que assina os meus produtos ganharem dinheiro. E você nem vai precisar assinar, porque esse evento vai ser gratuito dia 19, 21, 26 e 28 para quem tiver inscrito aqui no link abaixo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa trilogia. Tchau, tchau, pessoal.